Então vamos lá para mais uma aula do nosso curso do Network Mais. Com a aula 5, vamos falar de padrões de fiação. É necessário ter padrões para que a gente não escolha da cabeça, mas que seja uma coisa que todos possam utilizar o mesmo. Então, para isso, utilizamos padrões, para que a gente saiba quais as opções que a gente deve escolher na hora de crimpar um cabo, ok? Vamos começar aqui, vocês vão entender mais fácil. Temos o padrão T568A. O padrão T568A é um padrão em que o par verde fica sempre nos pinos 1 e 2. Então, o verde e branco fica na posição 1, aqui, e o verde fica sempre na posição 2, ok? E o par laranja nos pinos 3 e 6, sempre separado pelo par azul. Então, esse é o padrão T568A. Então, o par verde na posição 1 e 2 e o par laranja na posição 3 e 6, sempre separado pelo par azul. Você vai conseguir ver assim com o conector nessa posição aqui. É uma posição que ele fica virado de cabeça para baixo. Então, esse é o padrão T568A, onde o par verde na posição 1 e 2 e o par laranja na posição 3 e 6, sempre separado pelo par azul e lá na pontinha o par marrom. Bom, esse é o padrão T568A. Vamos falar agora do padrão T568B. É basicamente a mesma coisa, só que a diferença é que é trocado. O par laranja e o par verde trocam de posição. Então, o par laranja fica na posição 1 e 2, né, nos pinos 1 e 2, e o par verde nos pinos 3 e 6, separado pelo par azul. E o marrom fica sempre lá no cantinho, na posição 7 e 8, né, nos pinos 7 e 8. Então, você vai conseguir ver da mesma forma assim, com o conector virado de cabeça para baixo, assim, nessa posição. Então, T568A, pinos 1 e 2 são sempre verde, padrão T568B, pinos 1 e 2, laranja. Padrão T568A, posição 3 e 6 é laranja, padrão T568B, posição 3 e 6 é verde, tá bem? A posição 4 e 5 e a posição 7 e 8 sempre são iguais nos dois padrões. Então, basta memorizar que na posição 1 e 2 vai estar ou verde ou laranja e, consequentemente, na posição 3 e 6 vai estar a outra cor, tá bem? Vou passar então já agora para falar sobre o straight through, ou é o cabo direto. Esse padrão de cabo, ele é utilizado para conectar um host a um switch, ou um host a um hub, ou um roteador a um switch, ou um roteador a um switch, ou um roteador a um hub. Aparelhos que são diferentes, utilizamos o straight through. O que é um straight through? Ele, nas duas pontas, vai ter o mesmo padrão. Ou T568A em uma das pontas e na outra também, ou T568A em uma das pontas e na outra também, depende, fica a sua escolha, tá? Contanto que nas duas pontas sejam iguais, ele vai ser um cabo direto, um cabo straight through. Ele é utilizado para quê? Para conectar dispositivos diferentes, computador a switch, computador a roteador. Como são dispositivos diferentes, podemos conectar através de um cabo direto. Se fosse um computador a um computador, aí a história era diferente. Nós já vamos falar no próximo slide. Então, nesse caso de cabos straight through, cabo direto, só a posição 1, 2, 3 e 6 é que são utilizadas. Tá? Então, por isso é que, dependendo do padrão, pode mudar nessas posições. Já no cabo crossover, ele é utilizado para conectar dispositivos do mesmo tipo. Dois computadores, dois switches, né? Um switch a outro. Então, como são dispositivos do mesmo tipo, é preciso fazer essa troca. De um lado tem que ser T568A e do outro lado tem que ser T568B. Em cada extremidade tem que ter um padrão diferente. Por quê? Porque são dispositivos do mesmo tipo, ok? Esse tipo de cabo ele tem uma capacidade máxima de 100 Mbps, né? Ele não é compatível para 1000 Mbps, ou seja, 1 GB. Né? Para 1 GB é necessário um UTP gigabit. O cabo UTP gigabit ele usa os 8 fios, então por isso é que ele tem uma capacidade maior. Ele é a mesma coisa, só que a diferença é que ele usa os 8.
tá bem? E aí, no caso, o padrão é chamado de MIL-BASE-T, né? MIL-BASE-T. Nos dispositivos mais modernos, você vai ter uma feature chamada Auto-MDIX. Auto-MDIX é quando, por exemplo, o switch ele detecta automaticamente e muda a configuração do próprio cabo. Então você não precisa mais utilizar um cabo crossover. Você pode colocar um cabo straight through e o próprio equipamento faz essa mudança da recepção dos cabos. Então você coloca lá um cabo direto e se tiver essa, e se o seu equipamento tiver essa opção Auto MDIX e ela estiver ligada, é claro, ele vai fazer, se necessário, a troca da posição. De um lado vai ser T568A, do outro lado vai ser T568B, mesmo você não tendo feito troca nenhuma fisicamente. O próprio aparelho entende que ali é necessário um cabo crossover e ele mesmo muda a recepção do sinal, como se fosse um cabo cruzado, mas de maneira virtual. Como que a gente sabe a hora de usar um straight through ou um crossover, né? Um cabo direto ou um crossover? Os cabos diretos, eles são usados para conectar dispositivos diferentes. Então temos aqui um switch a um roteador, aqui um switch a um computador, um switch a um servidor, um hub a um computador, um hub a um servidor. Então, como são dispositivos diferentes, então nesse caso temos que usar um cabo direto, um cabo que nas duas pontas tem o mesmo padrão, T568A nas duas pontas, ou T568B nas duas extremidades. Quando for equipamentos diferentes, então utilizamos cabos direto. Então, aqui, switch roteador, switch PC ou servidor, hub para PC ou servidor. Aí é um cabo straight, é um cabo direto. Agora, se for para equipamentos do mesmo tipo, aí precisamos de um crossover. Precisamos de um cabo em que um lado seja T568A e do outro lado seja T568B. Por exemplo, aqui, nesse caso aqui, dois switches se comunicando. De um switch para um switch. De um switch para um hub. Por mais que sejam dois equipamentos supostamente diferentes, pertencem ao mesmo tipo. Hub para hub, roteador para roteador, roteador para computador, computador para computador. Nesse caso, usamos um cabo cruzado, tá bem? Bom, vamos passar para o próximo slide. Aqui vamos falar um pouquinho sobre esse aparelho utilizado para testar cabos, né? Um cable tester. Então ele é utilizado, acima de tudo, para saber se tem algum problema no cabo, né? Você consegue ver, né? Nesse caso aqui, por exemplo, você vê que ele está funcionando nas duas pontas aqui, você consegue ver que ele vai acender a luz, você vai ligar ele de um lado e no outro, se acender, ele está funcionando bem. E também para saber se o cabo é crossover, tá bom? Então dá para você saber através de um cable tester. É só mais para conhecimento, tá bem? Vamos falar agora do cabo console, também chamado de rolled ou rollover, mais conhecido como cabo console. Para que é utilizado esse cabo console? Esse aqui. Ele de um lado, ele é uma porta, um conector RJ45 e no outro é um DB9 fêmea. Então você vê aqui, desse lado aqui temos um RJ45 e do outro essa plaquinha de ferro. Lembra que a gente tinha visto que é o DB9? Esse DB9 que é essa plaquinha de ferro com esses dois parafusinhos e que tem aqui 9 furinhos. É a fêmea DB9 de um cabo serial. Mas também pode ser utilizado aqui esse, por exemplo, que é alguns computadores não têm entrada, né, para DB9, então é utilizado esse adaptador, que é um conector DB9 macho de um lado e do outro um cabo USB, como a gente vê aqui. E é ligado diretamente aqui na porta de console aqui do roteador. Para que se é utilizado esse tipo de cabo? Esse tipo de cabo é utilizado para utilizar o CLI, o Command Line, né? Então a linha de comando entre o seu computador e o roteador. Então, através desse cabo console, você tem acesso do seu computador ao roteador via command line e assim você consegue fazer
mudanças na configuração do roteador diretamente do seu PC, utilizando um cabo console, ok? Então, para, para mexer nas configurações do roteador, você diretamente pela linha de comando, você vai precisar desse cabo. Então, cabo console, tá bem? Então, de um lado ele vai ter essa entrada RJ45, do outro ele vai ter uma entrada com esse conector DB9 fêmea, ou no caso você pode precisar também de um adaptador como esse que a gente está vendo aqui na figura. Tá? Então, basicamente é isso. Ele serve para utilizar a linha de comando diretamente para a configuração do seu roteador, e eles usam esse tipo de conexão aqui via DV9 também. Ou você pode precisar também desse adaptador. Vamos falar agora de cabo T1 crossover. Então, o T1 ele é utilizado em redes que utilizam a tecnologia T1. Temos aqui, por exemplo, um CSU-DSU. CSU-DSU, né, então esse Channel Service Unit, Data Service Unit, esse tipo de equipamento é um equipamento que você pode vir a encontrar ainda nas redes hoje em dia. Ele é como se fosse um modem para circuitos T1. Então ele converte sinais entre a rede da operadora e dispositivos como roteadores. Então pode acontecer de você chegar lá em algum lugar na sua empresa e encontrar esse tipo de equipamento que vai conectar da operadora para o roteador internamente na sua empresa, utilizando esse tipo de equipamento chamado CSU-DSU. E esse equipamento ele usa uma tecnologia chamada T1. E essa tecnologia, bom, para poder ser utilizada pelo seu roteador, precisa passar primeiro pelo CSU-DSU. E às vezes, em raros casos, você precisa conectar um CSU-DSU diretamente a outro, para fins de teste. E para isso você teria que usar um cabo TSU crossover. O cabo TSU crossover ele é um pouquinho diferente. Ele é o pino 1 ao pino 4, pino 2 ao pino 5, pino 4 ao pino 1, pino 5 ao pino 2, como a gente vê aqui na figura. Então a gente vê aqui na posição, no pino 1, temos aqui o laranja e branco, e no pino 2, laranja, de um lado do cabo. Do outro lado do cabo vai ser na posição 4 e 5. Então a posição 1 vai ligada à posição 4, né? Então no caso a posição 1 foi branco e laranja, vai ser na posição 4 branco e laranja. Na posição 2, aqui no pino 2, é laranja. Então, na posição 5 vai ser laranja. E também no outro lado a mesma coisa. A posição 4, que é o azul, vai passar a ser a posição 1 do outro lado. Quer dizer, vai conectar a posição 1. E a posição 5, aqui no pino 5, branco e azul, vai ser na posição 2. O resto é igual. Então, esse tipo de cabo é o cabo crossover, que é utilizado para conectar um dispositivo CSU-DSU para outro. Geralmente fiz de testes, raros casos também. CSU-DSU, a gente já sabe que é um equipamento utilizado como se fosse um modem, que ele vai converter os sinais da operadora para o roteador ou PBX também. Ele é utilizado para a tecnologia T1, então se for uma ligação entre o CSU e DSU diretamente para o roteador, não tem problema. Ele vai utilizar o straight through. E o straight through, as duas extremidades é igual. Então, estamos aqui falando de crossover e de straight through. Aqui essa imagem representando o crossover, posição 1 e 2 na 4 e 5, posição 4 e 5 na 1 e 2 do outro lado. Basicamente é isso, tá bem? Então, por hoje é só e te vejo na próxima aula.